E aí, como é que vocês estão? Bom, para quem nunca viu alguns dos meus vídeos aí que eu já fiz, eu sou o Diego, sou programador não atuante no momento. E, cara, hoje eu vim aqui desenrolar um papo com vocês porque, assim como muitos da área, né? E aí eu vou dar uma generalizada, né? Não só programadores como eu e muitos outros, mas como os tech leads e toda essa galera mais técnica aí, tá? Vou falar galera de infraestrutura também, vou colocar galera de DevOps no meio, enfim, cara, todo mundo aí, toda essa galera da nossa área aí, tendo muita dificuldade aí no pós-pandemia para se recolocar no mercado ou se colocar no mercado, e é sobre isso que eu queria falar com vocês, porque eu tô há quase 3 anos já sem efetivamente programar no meu dia a dia de trabalho. Isso tudo porque eu aceitei uma proposta, a qual eu tô hoje, a qual eu trabalho hoje, inclusive, para trabalhar com um tipo de jornada ali ao cliente e tudo mais, e eu ia liderar um time de desenvolvimento e, cara, não foi muito bem isso que aconteceu. Eu acabei caindo dentro de um time de marketing, cuidando de tecnologia sim, mas não efetivamente com a mão na massa ali, né, cara? Então eu tô quase há 3 anos sem programar de fato. Faço meus projetos em casa, já desenvolvi algumas, eu tenho uma galerinha que eu crio alguns projetos aí e tudo mais, então assim, eu não tô parado, né? Eu tô profissionalmente trabalhando com outra coisa no momento, mas sigo codando minhas coisinhas ali, tô sempre estudando, sempre vendo alguma coisa ali, não fico parado. E aí, esses tempos atrás, aí eu não tenho redes sociais, né? Então não tenho lá Instagram, Facebook, não tenho essas redes sociais, mas já tive, usei por muitos anos da minha vida, mas há alguns anos já eu não uso mais, não tenho nem instalado no meu celular, e tudo mais, e pretendo que as coisas se mantenham dessa forma. É muito bom, gosto de como as coisas são fora das redes. Você acaba criando outros hábitos e entendendo coisas e comportamentos de outra maneira, né? E aí, velho, cada um no seu rolê, e é isso mesmo, vamos pra cima. E sobre o que é esse papo, afinal, que eu tô aqui enrolando, falando e tal e tudo mais, né? Esse papo, cara, é sobre carreira, porque, como eu disse, eu tenho entrado no LinkedIn aí de uns tempos pra cá, para dar uma olhada. Eu quero ver como é que tá o mercado, o quão defasado estou, né, perante ao mercado aí, porque nos últimos 3 anos aconteceu muita coisa, né? Então, cara, 3 anos atrás não tinha inteligência artificial, tinha Copilot em modo experimental, eu usava lá e tudo mais, uso até hoje, pago o Copilot ali, não pago nenhuma IA específico para codar os meus projetos, mas pago ali o Copilot porque eu ainda gosto de escrever o meu próprio código, uma vez que eu estou fazendo para mim, e eu uso a IA ali mais como um apoio ao meu desenvolvimento, a uma pesquisa ou outra, mas, cara, eu ainda estou no modo raiz ali, eu gosto de fazer as coisas mais operacionalmente falando, né? Até porque hoje o meu cargo na empresa é mais de liderança, então eu cuido de projetos, cuido de equipes, e não estou tanto ali na parte técnica. Então, quando eu vou rodar as minhas coisas, eu gosto de eu mesmo fazer. E eu tenho olhado ali no LinkedIn muito post, cara, me lembra muito como era o Facebook, 2010 ali, né, na década passada, lembra muito o Facebook. Quando o Facebook começou a ter vídeo lá e, cara, puta, era igualzinho o LinkedIn, como ele tá hoje, né? E aí eu fui atualizar meu perfil ali e tudo mais, e mexer em algumas coisas, e, cara, eu vi uma enxurrada assim, ó, o tempo todo. É incrível como as coisas estão se desenrolando, né? Eu vi muita gente
reclamando da área, reclamando dos salários, reclamando dos benefícios, muita gente desistindo, né? Pô, hoje eu vi um post de um rapaz que disse: eu desisti de ser programador. O cara se formou em 2017, né? Trabalhou na área, acho que em 2022, ficou um ano e não conseguiu se recolocar. Tá 2 anos sem trabalho. E porra, beleza, eu sei que é foda, porque eu nunca fiquei 2 anos sem trabalho, imagina, eu nunca fiquei 3 meses sem trabalhar. Hoje eu tenho 20 anos de carreira aí, quase já, e não só no desenvolvimento, né? Eu fiz colegial técnico em web design, então assim, a minha vida inteira eu lidei com código. Mas eu fiz outras coisas da minha vida, nem sempre foi possível ser programador, né? Quando eu me formei não, porque eu não sou formado, né? Tem esse porém também. Mas quando eu iniciei a minha carreira, eu fiz estágio no colegial técnico, trabalhei numa fábrica de sites na época, não era nem uma fábrica de software, era uma fábrica de sites. A gente desenvolvia literalmente templates, HTML, desenvolvia toda a arte, toda a parte gráfica do site e ainda fazia toda a parte de papelaria, fazia os cartões de visita, cara, fazia tudo isso daí. E beleza, depois que eu me formei no colegial, depois que eu terminei o terceiro colegial, eu tentei encontrar trabalho na área. Eu não fiz faculdade logo do que eu terminei o colegial. Eu tentei encontrar trabalho na área, não consegui, de jeito nenhum eu consegui. Eu fui ser atendente de telemarketing. Então eu fui lá, trabalhei 3 meses no telemarketing lá, puta, era foda, escala 6 por sei que lá, nem lembro, velho, mas era pau no gato, vamos pra cima, não tem o que fazer. Eu não nasci em berço de ouro, meus pais sempre deram muito duro pra dar pra eu e minhas irmãs tudo que a gente sempre precisou, tudo que a gente sempre precisou, tinha isso também, né? Não tinha mais do que você precisa, tinha de vez em quando, mas tudo que você precisa tá aqui, ó. Tem escola, tem comida, tem roupa, pai e tal, sei que lá, mas cara, é isso aí, ó, é isso aqui que tem, entendeu? Não tem mais. E a gente, eu, minhas irmãs, quando começou a trabalhar, eu trabalhei em operador de telemarketing, trabalhei em loja de shopping, loja de surf, trabalhei em mais de um shopping, trabalhei como repositor de supermercado. Pô, eu fiz várias coisas, trabalhei de vendedor, eu trabalhei viajando uma época da minha vida, eu viajei 16 estados do Brasil. E nesse meio do caminho todo da minha carreira, cara, quando eu saía de um emprego, eu era jovem, eu saía de um emprego, não tinha internet, não tinha esse negócio que tem hoje. Hoje, beleza, eu sei que é difícil para todo mundo. Não tá difícil só para você que tá começando a carreira, ou para você que tá fazendo uma transição de carreira, ou para eu que tô trabalhando, ou pro diretor, ou cara, tá difícil para todo mundo. Essa é a grande verdade, né? Eu, quando eu saía de um emprego e ia para outro emprego, eu tinha que ir lá para Barão de Itapetininga. Para quem não conhece, a Barão de Itapetininga é uma rua que tem no centro de São Paulo, que na minha época de moleque, não sei como é hoje, de verdade, pô, muitos anos, 20 anos que eu não vou pra lá, 15 anos que eu não vou pra lá. Fazer isso, que era o quê? Cara, eu saía de casa com 500 currículos numa pasta. Ia lá pra Barão de Itapetininga, cada prédio eram andares e andares e andares de agência de emprego. Eu saía entregando currículo. Cara, tinha dia que eu não arrumava uma entrevista de trabalho. Quantos currículos eu entreguei em uma semana? Porque eu também não tinha dinheiro para ir todo dia. Então eu ia um dia, ia no outro, chegava lá eu moro em Guarulhos. Eu ia para Barão de Itapetininga, que é lá no centro de São Paulo. Eu tinha que chegar lá às 6 horas da manhã para conseguir tomar um cafezinho da manhã ali, um pão com um café com leite no boteco. Era isso que tinha para fazer, não tinha outra coisa. E passar o dia inteiro com aquele café da manhã na barriga, passar o dia inteiro entregando currículo, agência por agência, andar por andar, de escada, prédio por prédio. Quem é de São Paulo aqui sabe do que eu tô falando, sabe como era difícil fazer isso daí na nossa época, cara, porque não tinha outros recursos, era isso aí que tinha que fazer, né? Então,
eu nem sempre estive na área de desenvolvimento, na área de programação. E mesmo quando eu estava na área de programação, assim como hoje, eu trabalhava em outras coisas que não era só codar. Porque, cara, a gente precisa se adaptar àquele momento, àquele estágio da sua vida. Você não tem capacidade de ser só programador, não tem como você ser só isso. Cara, quando você programa, você aprende a trabalhar com produto, você aprende a trabalhar com gente, você aprende a trabalhar com pessoas, você entende como funciona aquele produto que você está trabalhando, automaticamente você aprende um pouquinho de marketing, porque você precisa entender se aquela sua implementação vai atender o cliente ou se ele não vai. O cliente vai ter dúvida do que você fez, do que você deixou de fazer. Então, cara, tudo está relacionado. É impossível que você não consiga nenhum tipo de emprego dentro da área. E não estou dizendo isso porque eu estou empregado. Eu estou dizendo isso porque, gente, vocês têm possibilidades. Todos nós temos possibilidades. A gente tem muita coisa, mas a gente às vezes acaba se limitando. Pô, eu sei programar, então, cara, eu preciso arrumar um emprego de programador. Cara, tá difícil, não dá. Arruma um trampo de outra parada. Continua estudando, faz seu corre. Hoje, cara, eu tenho casa, tenho carro, tenho esposa, tenho filhos e ainda assim não trabalho na área de desenvolvimento, mas tô sempre estudando. Sempre eu tô dividindo meu tempo, porque em algum momento as coisas vão acontecer. E se não acontecerem, tudo bem também. Tudo bem, eu vou fazer o quê? Não posso ir lá bater na porta do CEO, do RH e falar, me contrata aí, porque, ó, pô, eu provo aqui, ó, com meus 20 anos de carreira que eu sou bom. Pô, foda-se, isso daí não quer dizer nada pro cara do RH, não quer dizer nada pro GUP, não quer dizer nada pra porra nenhuma, entendeu? Você vai ser contratado quando a oportunidade surgir pra você. E se não surgir, cara, você vai ter que criar as suas próprias oportunidades. Eu acho que desistir não pode ser uma opção, sabe? Desistir de quê? Do que você está desistindo, cara? Você está desistindo do seu sonho? Está desistindo da tua vida? Está desistindo do seu futuro? Desistir por quê, cara? Muda, sabe? Muda. Faz uma mudança. Olha para dentro de você, cara. Às vezes é você que está precisando de uma mudança, entendeu? Outras formas de ver, outras formas de tentar entender, outras formas de buscar. Pô, sai da internet, cara. Vai pra rua, vai conhecer gente. Vai fazer network vai numa feira. Quantas feiras eu fui na minha vida, quantas convenções, quantos congressos. Meu, você conversa com as pessoas ali, você arruma um contato. Na minha época de Orkut, né? Na minha época de MSN, você arruma um contato, outro ali, você arruma um emprego aqui, um emprego ali. Cara, na faculdade, eu não sou formado, mas eu comecei e parei 6 cursos. Desde desenvolvimento, análise e desenvolvimento de sistema, sistemas para internet, sistema da informação, ciência da computação, web designer, marketing. Cara, fiz de tudo aí um pouquinho, sabe? Então, o que eu quero dizer, eu tô aqui fazendo esse vídeo aqui, gravando isso, porque, cara, eu me sinto muito triste em ver as pessoas desistindo. Porra, eu sei lá, cada um é cada um. Mas eu nunca me dei por vencido quando eu não consegui conquistar uma parada, sabe? E isso é assim até hoje, cara. Vamos até o fim, não tem como. Eu tenho uma frase que, pô, eu nem sei se é de minha autoria, mas se não for também eu ouvi em algum lugar e não tenho memória de onde foi, que é o seguinte, cara. Alguém criou um robozinho e colocou esse robozinho lá em Marte, lá na Lua, criou uma sonda que está viajando aí pelo espaço, mandando informação na Terra. Não é possível que você não vai arrumar um emprego. Não é possível que você não vai arrumar um emprego. Isso não pode passar pela sua cabeça, entendeu? Você precisa ser mais forte do que isso que está te limitando. E muitas vezes isso pode ser você. Pode ser o mercado, claro que pode ser o mercado. Tá difícil, como eu disse, tá difícil, mas tá difícil para todo mundo. Entendeu? Para todo mundo tá difícil. E tá difícil para quem tá empregado, porque quem tá empregado não está feliz com o seu próprio emprego. Então também tá difícil para quem tá trabalhando. Cara, é isso, a vida vai ser isso daí. Nem sempre você vai ganhar. Na maioria das vezes, na verdade, você vai perder. Na maioria das vezes você vai perder. Até você entender que a vida é assim e você só tem que jogar o jogo. Joga o jogo direitinho que vai dar tudo certo.
certo? Sei lá se eu tô falando demais, é isso que eu penso. Eu queria dar uma desabafada também sobre isso, sabe, cara? Eu quero desabafar porque também tem essa parada sobre o mercado. Hoje o mercado te avalia com uma inteligência artificial, e não que eu ache que isso é errado, tá? Mas eu acho que, pô, caralho, a gente demorou tanto tempo para chegar onde estamos na nossa tecnologia. Não é possível que em 3 anos, né, que eu não tô programando aí, até o seu emprego hoje, quem decide é o manhã, se você vai ou não ser contratado, né? As interações humanas acabaram. Pô, eu tinha que ir lá na empresa fazer entrevista. Colocava paletó, colocava roupa social para ir fazer uma entrevista para trabalhar de web designer. E isso chama corporativismo. É assim que funciona. Os negócios, eles são feitos dentro de um escritório. Os negócios, hoje em dia que as coisas mudaram, porque a gente teve uma pandemia, onde todo mundo foi obrigado a... Mas isso nunca foi a regra, né? Isso não foi a regra. E outra coisa, eu sou 100% a favor do home office. Eu quero o meu home office de volta, né? Eu quero. Hoje eu não tô mais home office, eu tô híbrido, né? Aí outra coisa também, 3 vezes na semana na empresa não é híbrido, é presencial. Mas, graças a Deus eu tô lá, e é isso aí, segue em frente. E cara, se for pra ficar, como eu disse, vamos ficar. Mas se não for, Deus abençoe, que venha uma coisa melhor aí pra mim e pra todo mundo, né? Mas voltando aqui sobre as empresas, é isso aí também, velho, né? Hoje em dia você não tem mais a interação com a pessoa da RH, né? Durante a pandemia, eu trabalhei para uma empresa que a entrevista foi online. Foi a primeira vez que eu tinha feito uma entrevista online na vida. Eu já tinha trabalhado remoto, mas a entrevista foi presencial. E eu fiz uma entrevista online e, cara, foi a melhor de todas que eu já fiz hoje. Porque eu não precisei, de verdade, ir lá e ficar codando um problema ali na hora, um problema que acabou de chegar para você, que você tem que codar ali na hora. Cara, eu não precisei fazer isso. Eu conversei com o pessoal da RH, eu passei até pela etapa técnica. Só que na etapa técnica, a gente trocando ideia lá, eu, os devs lá, o líder e tal e tudo mais, os caras falaram, não, meu, fica tranquilo, não vamos precisar fazer nenhum teste, não. Vamos aí pra cima, a vaga é tua, bora, pau e tal, sei que lá. E pô, cheguei lá, entrei na empresa, resolvi tudo que tinha pra resolver, não tem problema nenhum isso. Agora, cara, as empresas querem que você faz um código ali na hora. Pô, várias pessoas não se sentem à vontade de trabalhar dessa maneira, né? Várias pessoas têm algum tipo de fobia, algum tipo de trauma, alguma coisa que te bloqueia, que te limita. Como que você vai obrigar a pessoa a trabalhar na entrevista que ela tá tentando passar, sabe? Pô, cara, isso é meio desumano, eu acho, até um pouco, sabe? É não pensar ali nas pessoas. A gente fala tanto de gente, de saúde mental, de cuidar das pessoas. Isso não é muito cuidar das pessoas, né? Você não pode chegar aqui e colocar esse tipo de pressão na pessoa ali antes mesmo de ela estar dentro da empresa, né? Eu acho que as contratações também no passado eram muito diferentes, eu não vou dizer melhor, eram diferentes, porque, igual eu falei, eu já fiz entrevistas que eu não precisei passar pela parte técnica. Passei pelo time técnico, mas não precisei passar pela etapa técnica de fato, né? E entrei na empresa, trabalhei, codei o que tinha que codar, ou resolvi o problema que tinha para resolver, nem sempre era codar, e é isso, entendeu? É isso aí que eu queria falar pra vocês. Deixa eu acender essa luz aqui pra terminar esse vídeo, porque tá ficando muito longo, já vai fazer 20 minutos que eu tô aqui falando sobre esse assunto. Mas é isso, mano, não desiste, tá ligado? Porque tá foda, mas podia tá muito, muito, muito pior. Sempre podia tá muito pior, então pensa positivo aí, por mais que os seus piores dias sejam o agora. Pensa positivo, vai dar certo, não desiste, não pensa que você vai entregar 3.000 currículos e, cara, o errado é você. Não é assim que funciona, né? Mas, ao mesmo tempo, busque dentro de você aquilo que você pode melhorar, beleza? É isso, vamos aí, Cabrito TV, não sei quando vai ter outro vídeo, mas se esse daqui der uma bombada, eu gravo mais. É nóis, valeu!